Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Mais um Segundo às 18, compartilhando com você um pouco mais da Palavra de Deus e lhe orientando, lhe sugerindo textos para a melhor compreensão daquilo que nós estamos estudando. Já falamos 4 segundas-feiras sobre você é nova criatura. E já falamos agora nas últimas 2 segundas-feiras sobre eu, um discípulo. E dentro dessa perspectiva dos pequenos grupos de estudos e estudando a proposta bíblica, não apenas do discipulado, mas do ser um discípulo do Senhor Jesus, já observamos que o ato de discipular é colocar-se como dispenseiro da graça de Deus, estabelecer um padrão de conduta cujo modelo é o próprio Cristo, e vimos no Segundo às 18 da semana passada sobre como poderemos servir aqueles que o Senhor coloca diante de nós para que sejamos instrumentos da bênção de Deus na vida dessas pessoas. E aí falamos um pouco sobre quebrantamento, quebrantados para servir, inclusive pontuamos aquela figura de linguagem que Jesus utiliza, dizendo do grão de trigo que para produzir, para nascer, para brotar, ele precisa primeiro morrer. A casca será rompida. Com essa perspectiva de Jesus acerca do serviço no reino de Deus, nós trabalhamos um pouco no Segundo às 18, que só é possível ser instrumento de vida quando nos deixamos rasgar, quebrantar, transformar pela ação do Espírito Santo em nós. Neste Segundo às 18, nós vamos falar um pouco sobre o quebrantamento para servir ou para suprir as necessidades do homem enquanto instrumentos de Deus. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque eu quero lhe sugerir alguns textos bíblicos para a sua leitura diária, até para você compartilhar com as pessoas com quem você está compartilhando esses vídeos. Então, hoje é segunda-feira, minha sugestão de leitura diária para hoje está em Êxodo capítulo 33, versículo 8 a 11. Amanhã, terça-feira, a sugestão da leitura diária é 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 11. Quarta-feira, Mateus, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 10. Quinta-feira, João, Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 22 ao versículo 29. Sábado, Atos, capítulo 8, versículo 26 ao versículo 40. E no próximo domingo, a sua leitura diária, a gente sugere Atos, capítulo 9, versículo 10 ao versículo 19. Agora, nosso Segundo às 18, compartilhe esse vídeo, chame alguém para estudar com você, discuta o vídeo, comente, participe, seja abençoado. Nós vamos mergulhando um pouco mais na palavra, porque se estamos fazendo um processo de discipulado semanal de estudos, o aprofundamento no conhecimento da palavra vai acontecer à medida que vamos avançando. Vamos falar um pouco sobre quebrantados para tocar a necessidade do homem. Você precisa ter em mente, meu caro irmão, primeiro, Jesus quando chama os primeiros discípulos diz assim: eu vos farei pescadores de homens. No outro texto ele diz assim, Mateus 28, 18 a 20, é-me dado todo o poder, nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Note que Jesus estabelece 4 pilares
para a missão da igreja enquanto agência de discipulamento. O primeiro pilar é-me dado todo o poder. E esse todo o poder ao qual Jesus se refere é a total garantia de que o trabalho que estamos fazendo está debaixo da autoridade suprema do seu nome. Depois ele diz: ide e fazei discípulos de todas as nações. Todas as nações aqui se constituem na grande tarefa da igreja, na grande tarefa de um discipulador, de alcançar todos aqueles que estão à disposição no reino de Deus para receberem a orientação da palavra. E como é que se faz discípulos? Ensinando-os a guardar todas as coisas. Aqui está um grande desafio do ato de discipular, porque nós não vamos compartilhar aquilo que nós selecionamos como mais simpático do texto, mas é compartilhar todas as verdades bíblicas. E isto, desprovido de tendência pessoal, denominacional, religiosa, é preciso ser leal ao texto bíblico. E aí Jesus traz a revelação de uma grande companhia, quando ele diz: eu estarei convosco todos os dias. Agora veja só, se ele está nos ordenando fazer discípulos, a primeira pergunta que nós devemos ter em mente nesse 2:18 é: o que é um discípulo? No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, a Bíblia diz que em Antioquia os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Então, o que são discípulos? São cristãos. E quem são os cristãos? Seguidores de Cristo. Os seguidores de Cristo são aqueles que se adequam ao padrão de Atos 2:42, quando a Bíblia diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. O conceito de a doutrina dos apóstolos é o bojo de informações doutrinárias que Jesus compartilha com os seus discípulos e eles, por sua vez, com a igreja. Então, ser discípulo não era uma expressão nova para a mentalidade judaica. No mundo grego, romano, no mundo judaico também, estava cheio, repleto de discípulos desse ou daquele mestre. Eram os matetes, ou matetes, que eram os seguidores de alguém, que eram os didascalos, mestres, ensinadores, orientadores. E é interessante frisar que o discípulo de um mestre qualquer era diferente de um simples estudante de uma academia de letras. O estudante de uma academia de letras aprendia do seu mestre. O discípulo aprendia ou seja, um discípulo era aquele que adotava o padrão de vida, conduta, gestos, comportamentos e até tonalidade de voz do seu mestre. Se nós estamos pensando em formar discípulos para Jesus, nós precisamos entender, portanto, que essas pessoas vão se tornando parecidas com o caráter de Jesus, com aquilo que a Bíblia nos ensina acerca de Jesus. E aí, é preciso notar, nesse 2:18, que para nós conseguirmos compartilhar o caráter de Jesus, a personalidade de Jesus com alguém, primeiro nós temos que viver essa experiência com Jesus. Nós precisamos ser transformados para que consigamos tocar a necessidade daqueles que virão a nós buscando uma palavra da parte de Jesus. Aí vale lembrar que um médico, por exemplo, quando entra no seu consultório, e digamos que um médico atenda ao longo do dia 20 pacientes. Pensemos num cardiologista que vai atender 20 pacientes hoje. Ele não pode prescrever o mesmo medicamento para os 20 pacientes, porque não obstante a sua especialização seja a mesma,
cardiologia, por exemplo, nós precisamos lembrar que os problemas destes 20 pacientes não é o mesmo, ou não são os mesmos. Um tem taquicardia, o outro tem uma redução dos batimentos cardíacos, um teve um sintoma de infarto, o outro já sofreu um infarto. Ou seja, a necessidade de cada pessoa que vem a nós é exclusiva. No ato do discipulamento e do ensino da palavra de Deus, nós precisamos entender que cada pessoa será tratada de maneira individual, distinta, sob a graça, amor e revelação de Deus. Portanto, minha palavra para você nesse 2:18 é: exerça esse trabalho discipulado no dia a dia, com a sua vida. Deixa Jesus te tocar. E se Jesus nos toca, nós tocaremos as pessoas pelo toque que nós mesmos experimentamos de Jesus. 2:18. Na próxima segunda-feira, aí nós vamos concluir esta abordagem do eu, um discípulo, falando sobre o ato do discipulado no ministério de Jesus. Convoque, se você formou um pequeno grupo de estudo, convoque os seus companheiros de estudo, de orientação, estudem a palavra e percebam, estudem isso. Nem todo cristão é um discípulo. Ou seja, todos precisam ser transformados em discípulos de Jesus a partir do momento que decidem mais do que carregar o título de cristão e se tornam praticantes absolutos da vida cristã no seu dia a dia. Sem falar que nós, discípulos de Jesus, não devemos abrir mão das Sagradas Escrituras. Estamos vivendo num tempo que as Sagradas Escrituras estão sendo distorcidas, tá? Estão sendo alteradas para satisfazer as necessidades das mentes de cada um. Mas um discípulo aceita o que a palavra do Senhor estabelece e decide viver da forma que Jesus viveria neste mundo. Então eu destaco uma frase que é o título de um livro, é o título inclusive de um filme, Em Seus Passos, ou em Seus Passos que faria Jesus. Deus abençoe. Este é o nosso 2:18. Fica com Deus, fica com a gente. Compartilhe esse vídeo, abençoe a vida de alguém. Um abraço.